teve um momento na vida do Maurício, que eu estava junto, onde ele deu um intervalo, assim, na postura concreta dele. Foi quando nós visitamos o Wesley do Quili. Se não me engano, quando ele ainda tinha ateliê na Rua Augusta. E o Wesley mostrou quadros dele sob a influência do Rauschenberg, que na época ganhou o prêmio, se não me engano, da Bienal de Veneza. Então o pessoal dizia que essa premiação do Rauschenberg deslocou o eixo Paris para o eixo Nova York. Logo em seguida, o Maurício começou a fazer coisas novas. Ele fez uma série de Beatles e colagens, muito nessa linha, já totalmente descolada do grupo concreto. E foi quando a partir daí que ele começou, primeiro ele fez a parte da comunicação visual, como profissão mesmo. E aí ele viu um novo caminho, analisou o desenvolvimento industrial do brasileiro, e através disso ele começou a ver também a nova tendência da pop art, que era exatamente o uso do consumo. Roy Lichtenstein, Andy Warhol, um pintor Jim Dine, que é um pintor que eu curtia muito, né? Esses caras da pop, todos, causaram muito impacto, né? Víamos, mas víamos pela imprensa, né? De amigos que traziam coisas, né? A gente tinha... Naquela época já começava a se ter um contato, porque eu, por exemplo, acompanhava tudo da pintura francesa, da transvanguarda italiana, né? Eu já acompanhava a pop inglesa, né? Do Hockney, né? Daqueles caras, o Hamilton, que eram os caras ingleses que vieram antes. Porque estava tudo acontecendo, né? Quer dizer, e as contradições, por isso que eu imagino como devia ser um artista nessa época, quer dizer, porque ao mesmo tempo, porque somos todos classe média e tal, né? Ao mesmo tempo que você vivia a repressão, e a repressão, como uma criança que eu era na época, vivia a repressão, vivia no colégio, entendeu? Tinha greve, tinha colegas apanhando, colegas mais velhos do colegial, do ginásio. Isso estava o medo de abrir a porta, enfim, você estava E, ao mesmo tempo, você tem toda uma explosão de uma cultura de massa no Brasil, que eu acho que ela vinha se processando lá desde os anos 50, mas isso explode, porque a década de 60 é a década que a televisão invade a casa das pessoas, quer dizer, você tem então é muito... foi um período extremamente transformador em todos os níveis. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: tinha um lado muito ruim, muito pesado, mas tinha um lado muito bom também. Era uma fase em que o Maurício, que foi um grande expoente da fase concreta brasileira, né, estava experimentando novos caminhos. A fase figurativa, muito influenciada pela pop art. E esse grupo de 6 arquitetos, todos eles, de certa maneira, estavam nessa linha, nessa época, como artistas pesquisadores que eram, né? Não é que eles iam atrás da moda, é que, na verdade, essas influências culturais existem, né? Vêm de fora, inclusive, ou mesmo dentro do país. E os artistas que não têm limitações se lançam em diferentes fases, em buscas diferentes. Eu acho que o que acontecia aqui no Brasil, por exemplo, acho que é mais associada à nova figuração. A pop art é uma coisa específica americana, e a gente tinha
questões específicas do Brasil, que era uma ditadura. Quer dizer, a arte era uma grande forma de protesto. Você vê, tinha o Flávio Império, que fazia uma série de trabalhos mais políticos, o Sérgio Ferro. Então existia um grupo que organizava exposições coletivas. Aqui em São Paulo, a gente fez uma exposição de bandeiras, que o suporte era serigrafia, com o sentido de fazer uma arte reproduzida, que pudesse ser feita uma tiragem, eliminando a pintura de cavalete, o quadro único. E sempre com uma preocupação de ter um contato mais objetivo com o público. E o Maurício fez uma série de trabalhos, que são as pinturas com temas até bastante acessíveis, como o Roberto Carlos, os Beatles, e trabalhando com essa técnica, principalmente de alto contraste, que é uma linguagem que se aproximava mais da linguagem dos meios de comunicação de massa. Mas eu fiquei um grande amigo do Maurício. A gente fez várias exposições coletivas juntos, que tinha o Bira Ribeiro, um grupo de arquitetos. As exposições eram feitas no IAB. E eram festas, assim, né, que não tinha o sentido assim, de ser uma galeria, de ser uma coisa mais formal, mas era, assim, uma verdadeira festa. E a gente montava uma ambientação. Era um cenário mesmo para... Vinha todo o pessoal da FAO, da arquitetura do Mackenzie, e vários críticos de arte, o Mário Schember, que organizava muitas exposições. Eu era diretor cultural do Instituto de Arquitetos. E nós promovemos, nessa ocasião, uma exposição de 6 pintores arquitetos. E aí o depoimento do Maurício mostra bem como é que ele se portava. Ele era um excelente pintor e um excelente arquiteto, né? Então, o Maurício era uma pessoa assim de muito fácil trato, muito agradável, muito senso de humor, aberto para as coisas simples da vida, simples e boas, e ao mesmo tempo uma pessoa muito séria no que fazia. Esse pessoal do Rio, ele se dava muito bem com o Gershman, que por sinal muito amigo também do Cláudio. Eles se reuniam, ele se dava bem com o Carlos Vergara, ele frequentava o ateliê desses amigos, que eram amigos mesmo no Rio de Janeiro. Ele, nesse ponto, ele era um pouquinho fora do grupo, ele não tinha nenhum problema. Frequentava muito bem, se dava muito bem. Em São Paulo, quando um vinha para cá, ele fez vários projetos também no Rio, participou de algumas exposições junto com eles, boemia junto com eles, era bastante amigo do pessoal do Rio também, não teve muito esse problema, não. Era uma época em que, muito por influência do Artigas, que foi um grande mestre da FAO, né? Houve uma certa revolução nos cursos de arquitetura. Não se ensinava só a fazer edifícios, a conceber edifícios. Se abria a perspectiva do arquiteto trabalhar em várias escalas e em vários campos, né? Do urbanismo ao design e ao grafismo, né? Comunicação visual e tudo mais. Eu conheci o Maurício na época que eu fui fazer arquitetura na Faculdade de Santos. Naquela época chamava-se São Leopoldo, que na verdade tinha Mackenzie, USP, depois Santos e São José dos Campos. Então os professores da USP eram os mesmos de Santos e depois São José. E eu peguei uma fase, como eu sou da terceira turma, uma fase de crise na faculdade, que muitos professores não se entenderam e saíram. E o Maurício veio nessa nova leva, tanto que a gente começou o curso mesmo começou em abril e foi logo no primeiro dia de aula. A gente conheceu porque ele foi dar aula, nós tínhamos um ateliê vertical, porque eram só 3 turmas, e ele já iniciou dando aula de comunicação visual, então nos conhecemos nessa primeira mesa redonda. E ficamos juntos por 27 anos. Foi a pop brasileira, quase concomitante, bastante concomitante com a Inglaterra e os Estados Unidos.
Mas, por sorte, eu acompanhei muitas obras em casa, discutimos, conversávamos muito sobre isso, mas no começo da década de 70, quando eu o conheci, ele ainda fez um quadro Sexo, que vai estar na exposição, aquele O Abraço, que eu pessoalmente acho muito bonito, e desse abraço já pega um gancho para mostrar como é que aquele quadro ele tem uma sensibilidade no sentido de você demora para olhar, não vamos dizer que seja optical, porque não tem uma vibração do optical art, mas ele tem um conceito, assim, as formas só tem fundo e figura, com duas cores consegue definir. A hora que você olha e entende o quadro, você não tem mais jeito de nunca mais ver um casal abraçando, que é muito bonito o quadro. E ele via, por exemplo, a gente sempre discutia a questão da figura, que ele vinha de uma formação mais do concretismo e de repente ele faz uma ruptura e começa a fazer uma figura, mas a figura que o Maurício fazia era bastante construída, ele colocava uma imagem sempre pensando na relação fundo-figura, ele falava muito em Gestalt, então não era especificamente só a questão de representação, de ter uma realidade objetiva. Ele tinha uma preocupação muito grande com a estrutura do quadro, com a composição, com tudo o que ele colocava na tela. Quando ele fazia um trabalho, ele sempre fazia um projeto, ele estudava exatamente o que ia colocar no quadro, como se estivesse fazendo um projeto de um edifício, que ele fez vários projetos. Então tem essa formação de arquiteto, esse trabalho do arquiteto, do gráfico, reflete direto na pintura. Mesmo nessa fase que não é absolutamente construída, existe uma construção velada. Quer dizer, cada forma que ele coloca, como se estivesse colocando um triângulo, uma circunferência, uma série de linhas, uma relação de cor, enfim, fazendo a estrutura do quadro, ele fazia com uma figura, mas era uma figura que era apropriada, então não era, é como se ele estivesse trabalhando mesmo com a forma, né? Então, quando ele pega um quadro que é um Pelé, né? Você vê que ele tem uma relação bastante gráfica, uma relação de fundo-figura, que ele estuda com cores assim, quase que precisas na construção do quadro. Então, existe essa preocupação. Eu acho que ele nunca deixou de ser um artista construtivo, mesmo trabalhando com a figura. As fotos só ajudavam a ele a observar como é que se trabalhava o volume da imagem. Tanto que se você pegar os quadros, pegava como ícone número 10. Todo mundo sabe o que era o número 10. O Tostão pegaria a cara dele, tanto que os quadros têm a cara dele. O resto são massas que é a plateia, a arquibancada, e o verde significando o campo exatamente. E ele trabalhava com tintas industriais mesmo, tintas esmalte sintético, aquela tinta em massa que se utilizava na década de 60, que era utilizada para pintar placas. E tem um trabalho dele que é o Não, que ele se apropria de objetos da sinalização urbana e coloca no quadro, sempre dando um conteúdo, uma mensagem, como se ele estivesse fazendo também um produto assim ligado à comunicação de massas. É tinta automotiva, tinta em massa na fase concreta. Aí começou-se com a mesma base, que seria o aglomerado. Já começou a preparar um pouquinho mais a tinta do automotivo para pouca coisa que a gente tinha nacional, que é da tinta acrílica. Às vezes fazia uns trabalhos assim com uma sutileza bem monocromática, trabalhando uma imagem já existente, uma apropriação de imagem que ele fazia, principalmente da Marilyn, e fazia uma obra seriada. A partir de uma imagem, ele achava que o quadro era um protótipo, que podia ser reproduzido, que
que era quase um produto pré-industrial, assim, como se fosse um protótipo que pudesse ser produzido pela indústria. Do que se fala da pop art no Brasil, eu acho que é algo que está para ser estudado. Eu acho que existem já algumas contribuições importantes, mas de alguma maneira eu acho que sobretudo os artistas de São Paulo aguardam maiores estudos mais aprofundados, né? E eu particularmente acho que ali tem coisa, né? Naquele momento tem situações ou se constituem determinadas poéticas que eu acho que são muito interessantes e que ainda não foram vistas da maneira que deveriam ser. Então eu fico pensando assim, por exemplo, um artista que já ganhou algum tipo de atenção e merecida é o Valdemar Cordeiro, né? E o que sempre foi visto meio como algo negativo que depunha contra ele, isso dentro de uma historiografia mais rasteira, vamos dizer, era o fato dele ser construtivo, né, de ser um artista concreto e depois ter virado pop, ou pop-creto e tal. Isso, em análises mais antigas, de 20, 30 anos atrás, era considerado como se ele tivesse morrido na praia, como se ele não tivesse tido vigor suficiente para se manter dentro daquele escopo inicial e tal. Então eu acho que existe uma lógica nesses artistas, e devem existir outros, que eu talvez não esteja lembrando agora, que demonstram uma coerência dentro dessa participação, quer dizer, porque pode parecer, não, ou foram perdedores, né, porque viraram as costas para as correntes construtivas por causa do modismo da pop, quer dizer, isso é uma bobagem, né? Quer dizer, a impressão que eu tenho é o seguinte, olhando a produção desses artistas e entendendo aquele momento em que elas foram produzidas, eu acho que existe um encarnar, vamos dizer, é como se a arte saísse da utopia, né, ali do projetão, do projeto, do devir, e ela se encarnasse na realidade, se encarnasse na vida política do país e que dá uma dimensão muito diferente. Eu não digo que seja melhor ou pior, mas ela é muito diferente de toda a experiência a produção que se constituiu a partir das proposições do Elliott Sica, da Lygia Clark, que são contemporâneas. Eu acho que são muito singulares, né, e ajudam a entender melhor esse período que a arte brasileira vivia naquele momento. Maurício Nogueira Lima, pop total, em 65, no Museu de Arte de Porto Alegre. Foi o Sérgio Ferro, o Flávio Império, o Silvio Oppenheim e o Birajara Ribeiro. Bom, nós fomos convidados pelo Scarinci, inauguramos a exposição no museu. Bom, a repercussão na cidade, lá em Porto Alegre, foi uma coisa realmente incrível. Fizeram um programa de TV com a gente, né? E o Maurício Nogueira Lima, de uma certa forma, foi o cara que mais falou lá, porque ele era, desses pintores todos, talvez o cara com mais, que já tinha um passado assim, mais experiente. O Mário Schember, que organizava muitas exposições, em 68, ele e o Maurício e o Haroldo de Campos organizaram uma exposição muito importante em Belém do Pará, que era a primeira cultural de Belém. E era uma exposição em praça pública, na Praça da República, e uma série de debates, que foi o Elliott Sica, o Haroldo de Campos, o Mário Schember. E essa exposição foi, acho que a primeira coisa que se faz assim fora de Rio e São Paulo, com esse sentido de fazer esse trabalho mais ligado
a nova figuração. Então, eu acho que tem uma certa incompreensão dessa crítica aqui em São Paulo, naquela época, dessa produção mais inquieta, né? Porque do lado disso tem muito assim uma ênfase muito forte dada ao informal, sabe, essas vertentes outras, etc. Eu acho assim, eu acho que os grandes críticos de arte nesse momento aqui em São Paulo são os artistas, né? Quer dizer, quem faz a crítica ao concretismo é o Valdemar Cordeiro, o Maurício, entendeu? Porque quando eles eles saem de um plano e entram na vida de uma forma que era possível naquele momento. Então, talvez não estou retirando a importância dessa turma que escrevia. Eu acho que eles precisam ser estudados, eu acho que vai ampliar muito a dimensão, mas não pensar o que aconteceu aqui como uma morte na praia, entendeu? Mas pensar como uma estratégia que necessariamente ela tem que se modificar para ela continuar existindo com como é que fala? Com força e com uma possibilidade de inserção maior. Quando eu vejo um belo trabalho do Valdemar Cordeiro daquele momento, ou vejo um belo trabalho do Maurício, que aquilo é uma crítica de arte, pela arte, entendeu? Por meio da arte. Eu acho que a contundência está ali na obra, é isso que eu acho maravilhoso nesses caras, entendeu? Que eu acho que eu não retiro esse dado desses textos, e o Valdemar escrevia super bem também, tem muita gente que escreve bem, mas o que eu acho muito contundente é como na própria obra existe a crítica dessas outras possibilidades que eles seguiam antes e tal. Não sei, eu acho que por isso que eu acho legal fazer a exposição.